que a Rede Litoral de Comunicação vem novamente até as prefeituras da nossa região, do Litoral Norte, para conversar com os gestores acerca dos avanços conquistados neste primeiro ano de mandato. Está nos recebendo hoje o prefeito Bolívar Gomes do Caraá. Prefeito, obrigado pela acolhida. Eu agradeço a vinda e coisa boa conversar com a comunidade aqui de Caraá e do litoral inteiro sobre o nosso município. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado. E encerrando esse primeiro ano da sua gestão, como que o senhor avalia esse primeiro ano e quais os principais avanços alcançados e também conquistados? Bom, como sempre manifestamos, o primeiro ano de gestão seria para ajustar internamente a administração pública, sabendo que Caraá vem de 1 ano e meio de processo de recuperação, fruto aí da enchente que o município enfrentou lá em junho de 2023. E nesse meio tempo também sofrendo outras avarias, porque em cada um dos desastres climáticos que o Rio Grande do Sul foi afetado, de 2023 e 2024, Caraá, em cada um deles também sofreu algum tipo de dano, Então, a administração anterior teve que trabalhar em cima da recuperação de estrada, de infraestrutura, e cabe a nós, em primeiro lugar, dar prosseguimento a esse trabalho, mas também de aproveitar a oportunidade para reestruturar internamente, para devolver alguma normalidade, ainda que em um cenário econômico difícil para muitos municípios, em especial os pequenos. Mas ainda assim, nós conseguimos aí equilibrar o lado fiscal da gestão pública. Nós temos aí o menor índice de folha dos últimos 10 anos, o que é um marco importante, fruto de um trabalho de planejamento que fizemos lá no início da gestão, com um calendário fixo de chamamento de servidores públicos que nós executamos, tudo feito em parceria, em contato com a nossa contabilidade aqui, para que nós pudéssemos ter, então, resultados nesse campo. Ainda temos que avançar no campo financeiro, realmente na parte econômica do município, de sustentabilidade, de saúde financeira, para a gente dar uma tranquilidade maior para a máquina pública, mas acreditamos sim que estamos nesse caminho, temos dificuldades sim, mas estamos tomando todas as medidas necessárias para que o mais breve possível a gente possa dizer, não, agora arrumamos a casa, agora vamos priorizar o restante. E isso nós fizemos, então, troca de sistema de gestão interno da prefeitura, que para as pessoas entenderem que é uma coisa que não aparece, Bruna? Sim. E é importante o cidadão saber, são sistemas que auxiliam o município a dar mais transparência junto ao Tribunal de Contas, aos órgãos fiscalizadores, enfim, que o município tenha a maior propriedade e segurança das suas contas, das suas ações. Além disso, nós implementamos aqui um sistema de gerenciamento de processos. Hoje o cidadão tem acesso através do seu telefone em um aplicativo, até fica o convite para baixar o aplicativo Undoc, vai ali se cadastrar, já vai ter todo o layout do aplicativo voltado para o município, e ali o cidadão consegue encontrar toda a sua carta de serviços integrada com a gestão pública. Não precisa mais vir até a prefeitura para utilizar esse serviço. Se não quiser, não precisa. Mas, além disso, voltando à parte que as pessoas não veem, porque é interno, isso nos possibilita o registro de todo o trâmite de documentos dentro da prefeitura. Nós praticamente eliminamos toda a gestão de papel, de folha de papel da administração. Sustentabilidade, economia e segurança nos dados, porque quando você tem sistemas que registram, você acompanha, sabe quanto tempo cada setor está demorando para fazer suas ações, então você vê onde está sobrecarregado, onde não está, ajuda o gestor a tomar medidas. Essa é a nossa prioridade do primeiro ano de gestão. Mas tem muitas outras coisas também, Bruna, que eu acho que ao decorrer da entrevista a gente vai estar abordando também. Conversando. Prefeito, como o senhor falou, todos os municípios passam por dificuldades e quando o senhor assumiu o cargo, algumas prioridades foram assumidas também. Quais foram as metas que o senhor estabeleceu para esse primeiro ano e que foram efetivamente cumpridas e quais ainda estão em andamento? Houve alguma surpresa, algum recálculo nessa rota ou algum ajuste? Surpresas e ajustes são comuns na gestão pública, A gente, infelizmente,
às vezes a gente começa a trabalhar de uma forma e vê que há um caminho melhor, enfim, mas isso é normal, né? Nós tínhamos como meta destravar o processo da construção do loteamento de 40 casas para as pessoas que foram afetadas pelo ciclone de 2023. Nós destrancamos esse processo, teve licitação, está agora para homologação, né? Aí você vai me dizer, Bolívar, mas desde o início do ano, agora que está para homologação? Sim, porque foi preciso todo um trabalho de engenharia. Nós tivemos que contratar serviços específicos na parte ambiental para conseguir a documentação necessária para abrir a licitação, né? Conseguimos abrir a licitação, se não me falha a memória, em maio. Fizemos uma licitação integrada, que é uma forma que a gente consegue abrir mais rápida a licitação, porém, ela exige que fique aberta por um prazo determinado, né? Uma segurança jurídica, né, prefeito? Sim, uma forma, na verdade, de a gente viabilizar de forma mais rápida, mas de cumprir também os prazos que nós tínhamos estabelecidos. E, abrindo, então, a licitação, ela teve fim em agosto, né, em final de agosto, o final, se eu não me engano, foi 25 de agosto, a data do certame, né? E, a partir daí, entrou-se, então, o período de documentação da empresa ganhadora, que aí nesse período até há poucos dias estavam para ser entregues documentos, né? Porque entrega aí o nosso departamento aqui de engenharia solicita, né, complementações, porque são documentos que nós precisamos respaldar de forma muito séria para a gente passar, então, para a Defesa Civil Nacional, para a gente ter o andamento dos trâmites, né? Então, o que nós queremos é o mais breve possível dar início a essas obras, né? Mas eu acredito que será homologado nos próximos dias. Outra questão também em relação à enchente é a obra de 9 pontes que nós tínhamos, né? E que agora está sendo ajustado, então, o processo licitatório. Também foi algo que a gente teve que fazer todo um trabalho, né? Em primeiro lugar, com a Defesa Civil, né? Com a nossa estruturação de Defesa Civil aqui que nós realizamos, né? Que procedemos. Toda a questão dos projetos necessários, né? Importante avisar, felizmente, nosso município é contemplado com bastante volume de recursos, né, de obras, né, e isso sobrecarregou o nosso departamento de planejamento, né? Sim. Porque aí nós temos obras de 40 casas, nós temos as obras das 9 pontes, nós temos obras de pavimentação, nós temos hoje obras nos 2 postos de saúde que estão em andamento, inclusive, né? Enfim, vou falar um pouquinho depois também, novo centro de convivência, reforma do CRAS. Tem muita obra por vir e isso sobrecarrega, claro, um departamento. Então, nós estruturamos o departamento de planejamento, chamamos um engenheiro a mais do que tínhamos, né? Tínhamos um engenheiro, chamamos o segundo para dar agilidade, né? Enfim, tudo isso para a gente fazer essas coisas tudo destravar, destrancar, né? E dar mais agilidade. Queremos, se Deus quiser, que Cará vire um canteiro de obras para melhorias, né? E eu acredito que a gente está nesse caminho. E nesse caso das pontes, né? Daqui a uns dias vai ser aberta a licitação também para que a gente possa destrancar isso, destravar. Essas são obras prioritárias no primeiro momento, mas também tem os próprios postos de saúde, em que logo no início da gestão nós já resolvemos os empecilhos que haviam, né? Então hoje os 2 postos de saúde estão em andamento, muito provavelmente o posto do centro vai ser finalizado já no ano que vem, acredito que numa brevidade maior, né, do que o posto do Rio dos Sinos, mas Cará terá 2 postos de saúde assim fantástico, né? Mini hospitaizinhos, vamos dizer assim, para atender a nossa comunidade. E além disso também tem a licitação da nova creche do município, do Rio dos Sinos, que está marcada agora para os próximos dias, agora para o final de outubro, não me recordo a data certinho, mas era por agora. Acho que é dia 30, acho que é quinta-feira. Então, assim, essas obras prioritárias nós conseguimos sim dar andamento, destrancar, fazer acontecer, porque há um processo burocrático. Mas se nós não dermos conta disso agora, ali na frente é que não vai ser. Então, a gente está realizando dessa forma e eu acredito que muito em breve a comunidade de Cará vai ver cada vez mais que isso vai refletir na vida dele. Que legal. Prefeito, o senhor estava comentando dos projetos de infraestrutura também para a área da saúde e da educação. O que o senhor destaca nessas 2 áreas, para além desses projetos, dessas novidades para a comunidade aqui do Cará? Quais ações e projetos estão no radar para os próximos anos? Primeiro, na área da educação, a gente tem aí já em vista a construção de toldos, né, na frente das escolas que ainda não tem, né? Vou pegar o caso
da Escola Bento Gonçalves, na Vila Nova, que vai receber em breve aí um toldo ali na frente, que vai deslocar, né, possibilitar que as crianças se desloquem do prédio até os seus ônibus sem passar por chuva, né, sem ter que estar o professor, às vezes, né, levando no guarda-chuva, vai dar uma comodidade muito maior e a gente pretende avançar nisso também. Também está em vista aí já, para muito breve, reforma no telhado da creche do Rio dos Sinos, uma obra necessária que já vinha, na verdade, ocorrendo através da troca das calhas, que se achava que era um problema, não era, então Sim. Agora vamos partir para a troca do telhado todo de forma modular, né, de forma fazendo uma etapa, depois a outra. Na Pedro José de Borba, por exemplo, também estamos pleiteando junto ao governo do estado a liberação de recurso para o fechamento da quadra esportiva da escola. Também tem obras de melhorias lá na parte da cozinha, na parte dos banheiros, em que nós deveremos estar destrancando também em seguida. Olha, tem bastante coisa nessa área também. Tá? Na Carlos Gomes, por exemplo, até usando uma emenda impositiva do vereador Pingo, vamos estar realizando um trabalho de infraestrutura ali para tirar algumas infiltrações que se tinham, né, tirar a umidade da escola. Na área da saúde, não posso deixar de destacar o cumprimento de uma proposta de campanha que tínhamos, que era a implementação definitiva de uma farmácia municipal no posto de saúde do Rio dos Sinos, que desde junho já conta então com a farmácia lá, com o atendimento lá, a permanência do posto no atendimento 12 horas. Enfim, gente, é uma série de pautas aí que a gente vem trabalhando e que nós queremos mais. Vou dar um exemplo para vocês, que é o pleito por uma unidade de saúde na região alta do município, lá possivelmente para o Paço Oswaldo Cruz, porque hoje no posto do Rio dos Sinos nós temos 2 equipes de estratégia de saúde da família em um só posto. Sim. Então, nós queremos, significa que se nós conquistarmos um posto de saúde para a região alta, nós já temos a equipe montada. Não há necessidade de fazer todo um aparato, né, que gera dificuldades para o gestor público, porque é mais folha de pessoal, e nós estamos trabalhando para que não haja esse tipo de surpresa. E esse é um projeto que é viável justamente por conta disso. Nós já temos a equipe e estamos pleiteando junto ao governo federal, neste caso, né, a liberação de uma UBS. Quem sabe, por que não, a gente ser contemplado ano que vem. Temos expectativa disso. São muitas notícias, né, muitas novidades, então, aqui para o município do Cará. Mas, prefeito, a comunidade quer saber, a gente também quer saber, a transparência e a participação popular são pontos-chave para qualquer comunicação de qualquer prefeitura. Como que está sendo construído o diálogo com a comunidade e de que forma a sociedade pode participar dessas decisões? Tem um projeto que eu sempre encho os olhos quando vou falar, porque eu digo que é o meu programa favorito. É o Prefeitura na Comunidade. Agora, em novembro, nós vamos para a 3ª edição do Prefeitura na Comunidade, que nada mais é do que a gente deslocar toda a equipe da administração municipal, ou seja, todos os nossos secretários, nossos diretores, em uma noite, né? A gente sempre começa ali por volta das 6h30 da tarde, para a gente fazer quase que, vamos dizer assim, umas banquinhas, né? Mutirão de atendimento. Em que o cidadão vai direto ao secretário que ele tem vontade de tirar uma dúvida, de dar uma sugestão, de levar uma crítica e falar. E junto com o prefeito, com o vice, aliás, meu vice Sassá sempre parceiro também junto conosco, né? Em que a gente já teve 2 edições, uma na comunidade da Vila Nova, em março. Teríamos uma segunda em julho, se não me falha a memória, né, que seria na comunidade da Novidade. Infelizmente não foi possível porque deu um dia de chuva muito torrencial, enfim, achamos por bem cancelar. Mas agora em setembro fizemos no Cará Central, uma localidade também importante que está recebendo obra de pavimentação lá, inclusive. Tem outra por vir, uma obra de pavimentação asfáltica em trecho de aproximadamente 1 quilômetro. Temos um projeto mais abrangente, que depois quero falar um pouquinho sobre ele também. E tem sido muito positivo a Prefeitura na Comunidade, porque é uma oportunidade do cidadão falar olho no olho com o prefeito, olho no olho do secretário, olho no olho dos secretários de obras, por exemplo, que é uma demanda, o pessoal sempre fala, eu queria falar com o secretário, mas não, né, estava no meu horário de trabalho, então queria dar uma sugestão, dizer que precisa fazer um bueiro ali, assim, precisa tirar uma água da estrada.
E ali é uma oportunidade para o cidadão, fora do seu horário de trabalho, Exato. poder conversar diretamente. Então, tem dado muito sucesso. E fora isso, Bruna, se me permite, eu acho que a gente está num momento aqui no município de muitos ataques por parte político, né? E eu acho que é importante destacar que a nossa administração sempre deixou as portas abertas para todos os vereadores, para toda a população. Eu atendo tanto por hora marcada, tanto sem hora marcada aqui na administração também. Eu sempre digo, eu estando no gabinete, eu atendo o cidadão, eu atendo o vereador, eu atendo a todos. E a gente fica feliz quando nos perguntam, né? Bah, como é que está tal coisa? Como é que não está? Porque nós não somos uma administração que não quer mostrar. Não, nós queremos mostrar. Porque nós estamos num processo justamente de, por exemplo, processo de licitação. Nós esse ano procedemos com a atualização na legislação para ficar com a adequação correta a nível federal, que mudou a lei, Claro. O município já vinha se adaptando. Então, nós somos uma gestão que se preocupa em dar transparência para o cidadão, para os órgãos de fiscalização, e a gente precisa deixar isso claro, né? Às vezes há algum discurso demagógico, infelizmente, em que a gente tem que largar tudo o que a gente está fazendo, às vezes um projeto, às vezes uma captação de recurso, às vezes até um atendimento para o cidadão, para estar respondendo coisa infundada, né? Então, coisa boa quando a gente pode contar com a imprensa para restabelecer a verdade, para a gente deixar claro o que a gente está fazendo, como está fazendo e por que está fazendo. Claro, e sempre pode contar conosco, prefeito. Para finalizar, com base na experiência desse primeiro ano, quais são os projetos que se tornaram uma prioridade para os próximos anos do mandato e que mensagem o senhor gostaria de deixar para a sua comunidade? Bom, esse ano a gente teve uma situação muito preocupante que aconteceu, foi a queda de uma ponte aqui no município, né? A queda da Ponte Branca, uma ponte que liga o município a 30% do seu território, né? Uma área de escoamento de produção, enfim, um ponto turístico do município, né? As pessoas vinham, se banhavam ali na Ponte Branca, tem toda uma relação com a comunidade local também. Um contexto histórico. Um contexto histórico, né? Fruto, infelizmente, de um caminhão com sobrepeso que passou por cima e, né, deu no que deu. Mas, felizmente, a gente contou desde o primeiro momento com uma parceria importante do governador Eduardo Leite, do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, que teve aqui, né, nos orientou a fazer projeto. A gente já tem o projeto cadastrado no edital Conexões RS, que foi lançado recentemente. Aliás, nosso projeto ficou pronto antes mesmo do lançamento do edital. Então, nos preparamos para isso, vamos ser contemplados, vamos reconstruir a Ponte Branca, é uma prioridade nossa, né? Esperamos já estar começando a tirar isso do papel, se Deus quiser, no próximo ano. E temos também um sonho importante de ligar o nosso município com pavimentação do centro até Osório, né? É um projeto que a gente tem ele pronto, né? Que a administração passada iniciou, nós retomamos, aprimoramos o projeto e estamos articulando junto ao governo do estado para que possamos ser contemplados, se não com o trecho inteiro, mas com uma boa parte dele, para a gente poder virar também um capítulo ainda melhor para o município, né? Que é bacana. Toda uma ligação e permitir que Cará seja um município de passagem, né? Hoje vem a Cará quem tem que vir a Cará, mas se nós fizermos essa ligação, significa, em primeiro lugar, qualidade de vida para as pessoas que moram naquelas margens, segundo lugar, qualidade de vida para todo caraense que utiliza aquela via, terceiro, potencialidade econômica, porque a gente dá mais infraestrutura, quarto, potencialidade turística, porque vira uma rota de fuga para, por exemplo, quem no final do ano fica trancado na Freeway, se vem pelo município, sai direto na 101. Então, a gente cria uma série de leques de oportunidade de melhoria de qualidade de vida para a nossa população. Então, são prioridades, sim, que a gente tem e que a gente vai trabalhar muito para dar continuidade nisso, né? E eu acredito que a gente só tem a agradecer, em primeiro lugar, a receptividade do nosso cidadão que tem nos respaldado, tem, né, demonstrado apoio à administração municipal, que sabe que tem encontrado na administração uma porta aberta para dialogar, para conversar sobre as situações do dia a dia. E a nossa administração, eu sempre digo, eu defendo muito a minha equipe, porque eu acredito nela, sabe? Eu acredito nela assim como o cidadão caraense acreditou em mim, né? Me honrando aí com 3.205 votos, a maior votação da história do município.
Que legal. Maior diferença de votos de um candidato para o outro. Então, é uma honra muito grande. E é uma honra grande também receber a TV Litoral para que a gente possa passar para a nossa comunidade, para a região como um todo, que Cará é um município pujante. Né? Temos, na área da educação, a mostra científica, que vai acontecer agora, dia 31. Me fascina muito o nosso presente, mas também o futuro de Cará que vem por aí. Muitas inovações, muitas novidades, né, prefeito? A honra é toda nossa de estarmos aqui e de conversar com o senhor. Amém. Muito obrigado pelo acolhimento mais uma vez. E essa então foi a entrevista com o prefeito Bolívar Gomes, aqui do Cará, para a Rede Litoral de Comunicação.